Que é um mosquito, mosquito. Ah, dengue. Acho que é o Tatu, nosso amigo Tatu. Um novo homem, transformado. Pastor, Zé Cota mexendo nos mosquitos. na carta a Tiago, Grande rapaz, essa grande carta a homem. Tiago, esse Tiago aqui é o Tiago que foi irmão de Jesus, naquela época da parte da carne. E Tiago, ele fala acerca das tentações, das provações que este povo estava passando. Porque naquela época os cristãos judeus, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, você sabe que quem matou Jesus e perseguiu foram os judeus. Os judeus que não aceitaram que ele era o Filho de Deus. Aí perseguiram Jesus. Mas tiveram muito no meio dos judeus que creram em Jesus. E agora esses que creram em Jesus, provavelmente estavam sendo perseguidos pelos os patrícios. Falo patrícios, mas os que outrora eram da mesma religião. Aí Tiago escreve fazendo com que os irmãos não negligenciassem a fé em Cristo, não voltassem atrás. Aí ele começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de que andam dispersas, salve. Ou seja, ele escreveu essa carta às 12 tribos, o povo de Israel que andava espalhado por todo o território, por todo o mundo. É isso que eu estou falando aí? Isso. Meus irmãos, aí o conselho: tende grande gozo, tende grande alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Estava querendo dizer que quando você for provado, quando você for tentado, quando nós formos provocados, sabe o que é ser tentado? Ser tentado é quando alguma coisa da natureza terrena tenta nos tirar a atenção e fala assim: eu tenho de grande gozo. Quando vocês forem tentados, por quê? Por causa do quê? Porque muitas pessoas não compreendem, irmão. Ah, o carro do fulano ali bateu, o carro do ciclano furou o pneu. Muita gente amaldiçoa, mas por que, Deus? E Tiago está falando: não, quando isso acontecer, vocês têm a grande alegria. Por que deveria ter alegria? Porque essa é a aprovação que o crente deve ter. Para ver se ele está firme mesmo, tem que vir a tentação e a aprovação para ver se ele não vai blasfemar o nome do Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Tomara que a vossa fé seja firmada nessas tentações. Porque é muito fácil você ir na igreja hoje, que você está tudo bem, e dizer: te amo, Jesus. Mas para Jesus vai valer mesmo a pena quando as portas fecharem para você e você dizer: eu te amo mesmo assim, Jesus. Aí ele sabe se realmente você ama ele, porque é muito fácil dizer eu amo graças na a saúde, Pai, né? Deus abriu as portas para mim, me entregou a chave e a posse da vitória. Isso é muito bom. Mas eu já passei Dificuldades. uma aprovação. Quando eu entrei a ser evangélico dentro de pouco dia, a coisa difícil, dinheiro sumiu tudo assim, e eu era cheio do dinheiro, cheio de tanta coisa do mundo, e o dinheiro fechou as portas assim. Quando eu achei R$1 ali na estrada, ali, eita, fiquei todo alegre. E R$1 não fazia falta alguma antes. Não, era quando eu pegar assim, 5, 10 reais e... Aí só veio para Cristo, as coisas começou, as portas parecia que estavam fechadas, mas era Deus provando o Senhor. provando a minha fé. Porque Deus não tenta ninguém, mas Ele prova a nossa fé. Só pode. Aí eu cheguei um dia, peguei São Tostão no bolso, aí peguei uma varinha e peguei a futucada debaixo de trás do bar, onde eu ponhava dinheiro antigamente. Puxei uma nota de 50 conto toda enferrujada, tinha mais de ano que eu tinha botado dinheiro lá atrás. Saiu ainda. Uma nota de 50 conto. Outro dia, eu estava coçando a cabeça, pensando, eu digo: eu não estou sem dinheiro hoje, o que é que eu vou fazer? Eu digo: vou arrumar 20 contas ali com o Zé do Ouro ali hoje. Cheguei lá, ele estava num jogo de baré, assim, um bocado de gente, eu não vou entrar aqui não, vim embora. Mas cheguei aqui, com tanta fé, peguei a mexer num canto e no outro, quando eu fechei 150 contos num lugar que nunca eu tinha esperado. Não era eu que tinha apanhado, não. Foi a mulher que tinha apanhado. Aí eu digo: meu Deus, isso é milagre de Deus. Mas o dinheiro ficou assim, ó. Todo lado que eu entrava, ele não dava certo as coisas. Mas Deus agora me entregou a posse e a chave da minha vitória na minha mão. Tá entendendo? Então ser crente é passar por momentos difíceis também.
E tem muitas pessoas que estão enganadas, que acham que ser crente não é ter problema, não vai ter dificuldade. E vai ter. E tem dificuldade, é isso que ele está querendo dizer. Tem de grande gozo, grande alegria quando for provado, quando vocês passarem por grande dificuldade. Agora existe uma coisa, quando você é provado, que você passa pela prova todinha, aqui a bênção é grande e a vitória é grande, É hein? maior ainda. Aí, no contexto da exposição da carta, Tiago está dizendo assim, ó, aqui, ó. E se algum de vocês, irmãos, tem falta de sabedoria, ele está dizendo, peça a Deus que a todos dá sabedoria livremente, e o não lança em rosto se lhe é dada. Ele está dizendo, se alguém não tem sabedoria para compreender as provações, peça a Deus sabedoria para entender, Deus, por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou passando por essa dificuldade? E Deus vai abrir a sua mente, você vai entender, Deus vai te dar sabedoria para você entender o porquê você foi provado. Se o senhor olhar para trás hoje pelo que o senhor passou, o senhor vai entender tintim por tintim cada momento dos momentos que Deus às vezes fechou uma porta ou outra para o Senhor, porque amar o ser humano também é fechar a porta. Porque a mãe que ama o filho às vezes fecha a porta para ele, não, eu vou estudar fora. A mãe fala, mas você não está preparado, ela vai em proibir, não, você não vai. Não é pelo mal dele, é pelo bem dele. É uma porta fechada porque quer o bem dele. Ele vai pra lá, ele vicia, ele faz coisa errada. Então, às vezes o fechar a porta de Deus também é um tratamento, um cuidado de Deus para conosco. É isso que ele está dizendo. Se você não tem sabedoria para compreender este momento, peça a Deus e Deus vos dará sabedoria. Olha, por que que eu passei um ano indo na madrugada orar mais o pastor Fábio lá na igreja, lá. Tinha dia que eu estava trovejando para todo lado. Eu pensava assim e disse, Senhor, não deixa eu chegar molhado não quero levar nada. Não quero levar nada para me cobrir não. Eu quero ir sem nada. E o Senhor não deixa chover até lá não. Deus não deixava chover, quando eu lá o catal caía a chuva. Deus é muito bom. Então isso é um tratamento de Deus para com o Senhor. E ele diz assim, ó, peça a sabedoria com fé, não duvidando. Porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ele está dizendo assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, quando você for pedir alguma coisa para Deus em oração, não duvide do que está pedindo, peça com fé. Porque o homem que duvida é igual a onda do mar. Você já morou no Nordeste, lá tem muita praia. Já viu como é que é a onda do mar? O vento sopra, ela manda daqui. Sopra e ela joga água bem alta. Para lá, pra beirada da praia, de dentro pra fora e de fora pra dentro. Ele tá querendo dizer que o homem... Jacó, só que espera aí, só que eu vou te contar uma história pra você. Sabe que tinha um irmão de São Paulo, eu tava ouvindo ele falar na rádio, ele falou que tem muito irmão que fica pegando a palavra de Deus, só que ele só quer isso aqui, ó. Ele só quer saber do dinheiro. Gostei da minha igreja, olha. Isso aí, na nossa contexto que nós estamos falando aqui, sobre o homem ter fé. Fé é uma coisa que você pede a Deus, Deus olha para você e você tem certeza no coração do que está pedindo. É como o homem que tem dúvida, é igual a onda do mar. Hoje ele está cheio de fé. Amanhã volta tudo de novo. A onda do mar não para, é levada pelo vento. É a mesma coisa de uma barragem bem grande. Aqui é uma barragem. Hoje Deus fala que no culto. Aí amanhã volta de novo. Aí ela se quebra, aí aquela barragem quebra e desce aquela onda bem grande. Aí estava acumulada. Cobra a rua todinha, pra lá e pra cá. Quando é no outro dia ela vai baixando assim. Dentro de meia hora. A palavra de Deus está falando assim, que esse homem não pense que vai receber alguma coisa de Deus, porque hoje ele enche o coração de fé e amanhã ele desanima. É verdade. É por isso que Deus prova a pessoa, para ver a fé da pessoa. Aí por isso que eu estou falando. A aprovação ela vem para aperfeiçoar. Só que a igreja... Só que eu vou te contar uma história para você. Eu conheço um irmão dentro da igreja Assembleia de Deus. Eu conheço um irmão que fez uma cagada dentro da igreja Assembleia, só que ele não conta para ninguém. Ele fez uma cagada, só que ele só fala para minha mãe e para mim. Ele não fala pra ninguém, fica caladinho, só fica caladinho. Da igreja? Ah? Você conta engraçadinho. Não, você... Irmãos, uma das coisas que ele está falando aqui, nós vamos ver daqui a pouco. Aí ele continua na exposição da carta dizendo, o homem de coração duplo, que tem dois corações, vê o homem de dois corações já, lembra agora? Ele é um homem de duas caras, dois corações, é mais ou menos assim, ele está alegre aqui, daqui a pouco está triste.
Ele não... Aí não tem um trenzão voando aí. Que bicho é daí? Que bicho é? Aí ele está querendo dizer que o homem que tem coração dobre é aquela pessoa que tem dois pensamentos. Ele não tem um pensamento, um alvo. Hoje ele tem um alvo, amanhã ele não tem mais. Ele está falando que esse homem aí, ele tá aqui, ó. O homem de coração duplo, dobre, que tem dois pensamentos, é inconstante em todos os seus caminhos, ele não tem fixo, porque hoje ele pensa no alvo, hoje ele pensa no Cristo, amanhã desanima. Hoje ele pensa em Cristo, amanhã ele fala, não, tenha fé em Cristo e marche, que Deus não se agrada do homem que tem dois pensamentos. Aí ele fala aqui, ó, mas se glorie o irmão o pobre, se glorie na sua exaltação em Cristo, ou seja, o pobre não fica triste porque é pobre, porque você tem um grande galardão em Cristo. E o rico, em seu abatimento, ou seja, o rico se glorie no seu abatimento, na sua pobreza, porque na realidade ele não é rico, porque ele passará como a flor da erva, a riqueza dele sumirá. Então ele se glorie não por causa da riqueza, mas se glorie porque Cristo salvou, né? Porque sai o sol com ardor, e a erva seca e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Ele está querendo dizer que a vida do rico é como uma flor bela ali, que daqui a pouco sai o sol e aquece e queima ela e murcha. Ele falou assim, toda a riqueza do rico perecerá. Agora o rico que confia em Cristo e se humilha diante de Deus, esse receberá um grande galardão. Grande galardão. Escuta, e tem outra coisa. Não é porque o cara é rico dizer assim, o rico não entra no reino do céu, o rico entra no reino do céu. E eu temos pobres. Temos pobres que ele não tem nada e é orgulhoso, é metido. Ele é todo cheio de coisa que não é do agrado de Deus. Tem rico que ele é humilde, tem rico que ele te dá tá vendo uma pessoa precisando, ele dá um prato de comida, ele dá uma carona, ele ajuda com remédio. Tem um rico desse tipo. Esse rico é um rico abençoado por Deus. Tem pobre, se ele puder, nem ele é crente, bem verdade, ele é bem crente. Não, né, Cota, só que eu acho assim, eu acho que gosto de eu vi um cara contando pra mim que igreja virou comércio. Igreja virou comércio. O cara é besta, não virou coisa. O Cota é durão, né? Aí ele continua dizendo na carta, já que vocês não estão querendo deixar isso por vocês estão falando coisa que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Não tem nada a ver. Nós estamos falando sobre provação. Tá falando uma coisa, o cara falando outra. Nós estamos falando sobre que Cristo é suficiente a tudo e a todos. Aí ele continua dizendo, bem-aventurado, ou feliz o homem que sofre a tentação. Olha, para nós não, para nós o homem que sofre a tentação é um miserável, né? Aquele irmão lá na tentação, ih, coitado. E aqui não, feliz é o homem que é tentado, que sofre a tentação. Porque quando for provado, quando ele é provado mesmo, ele receberá a coroa da vida. Igual o homem só recebe a coroa de Deus quando ele é provado, ele passa na prova. Quando você vê um crente que não é provado, cuidado que ele possa não tá sendo crente. Porque só um irmão falou pra mim assim que Deus amava ele porque ele vivia no pecado e Deus não corrigia ele. Eu falei, Deus não te ama. Porque se Deus te amasse, ele te corrigia. Corrigia porque ele não queria ver você indo pro inferno. Então se Deus te ama mesmo, ele vai te corrigir, vai trazer seu pecado à tona e ele corrige o filho que ama com a vara. A Bíblia diz isso, então ele está querendo dizer isso. O bem-aventurado homem que é tentado, porque quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Para finalizar, ele fala, ó, ninguém sendo tentado, quando você for tentado, não diga que Deus está te tentando. Não diga assim, Deus está me tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, sabe o que é tentação? Ó, ele está querendo dizer, ó, mas cada um é tentado quando atraído e é engodado pela sua própria concupiscência. A tentação é diferente da aprovação. A tentação é carnal e humana. Sabe o que é tentação? Eu vou falar para o senhor. Vamos supor, o senhor coloca aqui uma senhora de uns 50 anos para ajudar o senhor aqui. É bem que ela vai estar bem velhinha, né? 50 anos para ajudar ele aqui na lavagem de roupa, casa e tal. Mas mesmo assim, é gordinho e feinho. Ela não vai tentar o senhor, porque só vai ter ela como uma senhora de muito respeito, não é mesmo? Gordinho e tal, feia, né? Agora só coloca uma moça de 20 anos, bem bonita, que usa uma mini saia. Aí só vai falar, meu Deus, se eu tivesse com a Dona Teresa, aquela senhora seria melhor. A Dona Teresa morre, aí só coloca uma mais nova. Então o senhor vai ser tentado todos os dias por causa disso. Porque querendo ou não, vai tentar aqui. Então não é Deus que está te tentando, é a sua natureza que está em você que está te tentando. Deixa eu terminar. Então, tem coisa que não é Deus, que está no pecado, que habita no coração da carne do homem intrinsecamente, é provocado e é tentado, você está entendendo?
Aí então o senhor começa a cobiçar, porque todos nós cobiçamos, não é só o senhor. Então, não é Deus que está tentando o camarada, é a própria carne. E a lei dos gays? O que me Então, fala? aquele que está sendo tentado, não diga assim de Deus estou sendo tentado, é aquilo que está em nós. Verdade, Então primeiro você olha, você tá tudo bem, depois você olha de novo, quando você olha de novo você atrai. Você atrai, você quer pra você. E quando você quer pra você, você tipo que engravida, igual a mulher quando ela tem desejo, entendeu? Ele faz isso aqui, ó, quer ver, ó? Mas cada um é tentado quando atraído. Aí ele é engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, o desejo, ele é concebido, aí ele dá a luz ao pecado. Ou seja, quando ele concebe, ele traz pra dentro de si, aí ele quer tocar, ele quer pegar, ele quer ver a saia da moça, e a moça acaba caindo em pecado, e o pecado sendo consumado, depois que ele praticou, gera a morte. Aí ele fala assim, então não dizer isso que é de Deus que você é tentado. Você é tentado, não fala, meu Deus, só está enviando tentação, não. É a natureza nossa que é tentada. Deus envia provação. Ou seja, aquilo ali é um momento de Deus para ver se você vai passar no teste, se você vai respeitar a fé e vai continuar firme. Aí, para finalizar, ele diz, não erreis, meus irmãos, não erreis. Toda a boa-dade, todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Então, todas as coisas boas, tudo que é dom perfeito, tudo que é maravilhoso, tudo que o Senhor pensa de bom, pensar nisso, porque é de Deus, vem do Pai das luzes, que faz você feliz. Se eu abrir uma palavra aqui... Amém, irmão. Deus abençoe. Amém.